Hoje eu quero contar para vocês uma história linda, uma história do brincar com a importância do brincar. Vou contar para vocês sobre a importância do brincar. Existe um projeto, o meu projeto de vida chamado Brincando com Arte, que nasceu lá em 2010, 2012, enfim. Aquelas crianças que brincavam com a gente lá, hoje são jovens adultos, iniciando suas faculdades, com muito mais consciência do que a gente possa imaginar, né? Um projeto que nasceu dentro de casa, das minhas brincadeiras com os meus filhos, ainda bem pequenos, tomou força com a chegada do meu segundo filho. Isso inspirado pela minha convivência familiar, pelas minhas irmãs mais velhas. A minha convivência familiar sempre foi muito ligada à arte, à criatividade, a festas de rua, à cultura popular. Então, quando eu me tornei mãe, esse movimento se intensificou, né? Com muita alegria virou um projeto que se estendeu para outras famílias, enfim. Sempre amei empreender, né? Então, acho que foi algo até natural. E aí o Brincando com Arte sempre foi essa história do brincar, mas sempre teve essa base das relações. Sempre a relação entre o adulto e a criança, né? Com a escuta respeitosa da criança, das suas emoções, dos seus silêncios, né? O brincar como a base de firmeza para o desenvolvimento emocional, para a criação de vínculos, para a expressão daquilo que a gente não sabe nomear. E assim, a gente focava na criança, mas tu sabe que o adulto também era trabalhado, né? E isso a gente escolhia sempre ingredientes muito simples e de propósito, né? Para que a gente pudesse construir juntos, para que a gente pudesse entender que aquela fruta dava aquilo, né? Aquela raiz proporcionava aquelas cores. Então a gente percebia que ao unir elementos algo novo nascia e que cada pessoa podia contribuir com a sua forma de ver, que as formas de ver eram diferentes, que cada um podia sentir, podia criar, que a gente podia construir coletivamente, a gente observava as emoções, a gente estimulava a imaginação, a gente criava espaço para dar espaço para a autenticidade, né? Hoje, 15 anos depois, trabalhando com práticas terapêuticas, conduzindo mulheres nos círculos de mulheres aqui no Movimento Vivas, eu percebo com muita clareza que tudo aquilo já eram as práticas, né? Já era essa espiritualidade praticada no dia a dia, eram círculos energéticos, eram rodas de convivências, eram espaços de expressão para além das técnicas, das normas rígidas. Então, ali tinha espaço para a vida se manifestar livremente, através das manualidades, da arte, do encontro, das partilhas, enfim. Hoje a gente fala muito de imaginação criativa, a gente fala de imaginação como acesso a outros planos da consciência, né? Como ensina o Theta Healing, a terapia multidimensional, que são as bases do nosso trabalho. Sabemos que somos seres criadores, que construímos nossa realidade a partir do que pensamos, do que sentimos, do que acreditamos. Sabemos que crenças são plantadas desde cedo pelos educadores, pelos ambientes, pelas experiências. Sabemos que uma criança nasce una, inteira, e ela vai se moldando para habitar esse mundo, de acordo com todas essas informações e referências que elas vão recebendo. E assim, eu tô contando isso tudo porque tem sido super emocionante nos últimos tempos encontrar alguns pais daquelas crianças lá do início, né? Pais que frequentavam a Galeria do Maresc, uma galeria de arte contemporânea que de forma quase rebelde abria seu espaço externo para colônias de férias, para oficinas de arte, para grupos de criança com tinta, com barro, com cola. E a gente tinha o maior cuidado, o maior respeito com as obras, né? Fazíamos visitas guiadas para inserir as crianças naquele ambiente de galeria, né? De arte contemporânea. Uma vez numa exposição de Renato Vale, tinha umas bonecas, tipo aqueles Meu Bebês que a gente tinha quando criança, né? Grande assim. E ele tinha várias coisas pontiagudas, assim, como se repelisse, né? E as crianças ficavam sem entender
mas questionando e, mais importante, observando o improvável com naturalidade. Isso era conseguimos, né? E era nesse ambiente que meus filhos cresciam. E isso sempre me encantou. Eu sempre fui empreendedora, escorpiana, canceriana, profunda, né? Da casa cheia, do lar, das práticas manuais, da ancestralidade, da emoção, dos processos de cura, de renascimento, da ancestralidade no nosso cotidiano. Então, viver esse projeto por 15 anos é para mim um prazer imenso. Levar esse olhar refinado para a infância, para a educação, para o sensível, para tantas outras famílias, é um privilégio, é uma honra, né? Hoje, depois de 15 anos, mais do que nunca eu vejo isso. E a gente sabe que nenhuma infância é perfeita, que nenhum filho atravessa o mundo imune às dores, mas há algo muito humano e muito sábio que une todos esses projetos, né? O Brincando, o Vivos, enfim, que é pra gente nadar no fluir da correnteza, pra gente ter consciência de que a gente tá aqui por algum motivo, né? E que a gente precisa fluir para desenvolver, para cumprir o nosso tempo da forma mais elevada possível, né? Hoje eu vejo os meus filhos, né, um finalizando a faculdade, o outro na reta final da vida escolar, ambos tomando decisões difíceis, maduras, conscientes. E eu vejo o mesmo no relato desses pais, que quando me encontram, fazem questão de vir, né, tia Gi, brincando, né, Jojo, Belinha, né, várias crianças que eu tenho visto e acompanhado, que foram incentivadas a sentir, a observar, a valorizar o simples, o coletivo, as construções, os ciclos da vida, a silenciar enquanto criavam, a conversar enquanto teciam a mandala, enquanto a gente fazia o bolo do próprio aniversário, junto com todas as outras crianças, a celebrar os pequenos momentos. Hoje, o que existe é orgulho do caminho trilhado com presença, de ter colaborado com a criatividade, com a sensibilidade, com a formação de tantos seres humanos mais inteiros, mais fortalecidos para enfrentar esse mundão muito doido que tem aí. E isso definitivamente, minha gente, não é trabalho, né? Isso definitivamente não é apenas um brincar. Isso é semear consciência, isso é desenvolver a nossa paixão, o nosso olhar, a nossa sensibilidade, a nossa esperança no mundo. Isso é transbordar. E é por isso que eu convido tantas mulheres a transbordarem comigo, né, nos dias de hoje. Porque a vida é isso, que a gente siga cada vez brincando com mais seriedade e responsabilidade, mas nunca deixando de brincar, e cada vez mais vivas.